Gravação iniciada, pessoal. Boa noite novamente a todos que estão nos acompanhando ao vivo, aqueles que estão assistindo essa nossa gravação nesse momento. E vamos começar com a nossa reflexão semanal do nosso querido livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli e irmão José. E o tema de hoje se chama Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao seu redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo, agora, e pelos outros, tudo o que puderes. Ilumina-te, e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala, que o mundo está esperando ouvir-te. Olha que interessante, né? Acende a tua luz. Isso vai muito de encontro com a nossa proposta de ensino, a nossa proposta de expansão de consciência, a nossa proposta de pensar diferente daquilo que nós aprendemos ao longo dos anos, ao longo das gerações, ao longo da cultura, seja de uma maneira mais geral ou seja de uma maneira mais familiar, né? Geralmente onde nós, em berços católicos, em berços protestantes, né, que são mais comuns aqui para nossa região, fomos criados para pensar de uma maneira. E hoje nós entendemos que podemos pensar um pouco mais além, podemos expandir as fronteiras de conhecimento e assim entender que o Criador ele é soberano em sua criação e que tem uma lógica para tudo. Para muitas das perguntas que antes nós não tínhamos resposta, hoje nós somos capazes de brincar um pouco mais com essas ideias e com esses pensamentos. Mas isso tem um custo e muitas das vezes não é um custo barato, pensando a nível de principalmente sociedade, onde nós temos que entender que a maior parte da população da Terra está numa outra vibração, está numa outra sintonia, está numa faixa ainda densa. E não que nós não estejamos, mas a gente tenta ao máximo sair dessa zona material. E basta a gente querer. Depende da nossa boa vontade, né? E pensar que a vontade alheia é sempre inconstante, ou seja, ficar esperando dos outros mudança não vai nos trazer benefícios, pode até nos frustrar. E quando a gente fala ficar esperando dos outros aquilo que a gente está buscando para a gente, isso também pode acontecer dentro da nossa própria família, isso pode acontecer junto de companheiros, companheiras, filhos que de repente não vão aceitar essa nossa nova forma de pensar, de expansão de consciência, né? Então, a jornada evolutiva, a nossa evolução espiritual, ela é de certa forma solitária, no que compete a acreditar que somos nós mesmos que vamos mudar o nosso destino. Não vai ser a minha esposa, não vai ser a minha filha, não vai ser meu pai, minha mãe, somos nós, tá? Esse é o custo, esse é o preço que a gente paga por pensar diferente, tá? Porque infelizmente são poucos que ainda estão nesse despertar. Apesar da gente entender que isso vem acontecendo num ritmo cada vez mais intenso e com uma maior quantidade de pessoas, ainda assim é tímido quando a gente pensa no planeta como um todo, certo? Mas acendamos a nossa luz, tá? Não vamos ter medo, não vamos ter vergonha, não vamos ficar acanhados por conta de estar pensando de uma maneira diferente daquilo que a sociedade, de uma maneira mais generalizada, é, traz, apresenta para nós, tá? E aqui tem uma frase muito bacana que diz assim: ilumina-te e não te faltará claridade no caminho, tá?
é o caminho do bem, é o caminho da verdade, é o caminho do amor. Enquanto a gente estiver nessa trilha, oportunidades benditas, apoio superior, energias benéficas, balsâmicas serão sempre trazidas para nós, intuições positivas sempre serão trazidas para nós e espíritos afins sempre se conectarão conosco, tá? Princípio de correspondência, né? Mais uma vez aqui a gente está trazendo algumas leis universais aí à tona que é de encontro com o nosso estudo de hoje, certo? Uh, Mais uma frase de impacto que me trouxe aqui é a seguinte: o problema maior não é o da sombra à sua volta, é o da falta de luz em ti mesmo, ok? Não basta a gente ficar reclamando do mundo. Ah, porque o mundo está de ponta cabeça, porque o ser humano ele está muito materialista, ninguém está nem aí com ninguém. Tá, beleza. E eu? O que, que eu estou fazendo para ser diferente disso? Que tipo de ser humano eu estou entregando para a humanidade? Para minha família, para minha companheira, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe? Que espelho que eu estou sendo? Até quando que eu vou ficar julgando o problema do mundo e não me preocupando com o meu mundo interior, que deve ser transformado, que deve acontecer de uma maneira cada vez melhor? Fica para nós essa reflexão. Acendamos a nossa luz. Não fiquemos esperando do mundo a solução dos nossos problemas interiores. E mais uma vez, é uma caminhada um tanto quanto solitária, né? Eu sempre brinco, eu sempre digo que é difícil, por exemplo, a gente conversar de espiritualidade num ambiente de trabalho, ou na fila do mercado, ou né, esperando um pãozinho na padaria. Fica difícil, tá? Mas nós temos algo muito interessante que isso sim pode ser compartilhado de uma maneira mais geral, que é o ser cristão, tá? Independente de qualquer teoria, de qualquer ensinamento hermético, egípcio, superior, astral, mágico, etc., nós temos o que compete à moral. E isso é tanto quanto universal quanto essas leis que a gente vai tratar nas nossas aulas, tá? Então, conceitos filosóficos, conceitos religiosos, práticas cristãs, isso a gente pode estar sempre compartilhando que não faz mal para ninguém. Isso quando a gente fala de ambientes que a gente fica um tanto quanto limitado para conversar. Mas em momentos como esse, que são ímpares na nossa vida, a gente tem que aproveitar. Por isso que a gente sempre fala que é importante a gente tirar dúvidas, é importante a gente expor o nosso pensamento, é importante a gente colocar ideias, é importante a gente questionar nós três que estamos aqui falando para vocês, não é? Porque isso fortalece, isso dissemina essa nova forma de pensar, de agir, de se conectar com energias superiores, com o nosso eu superior. E é isso. Falei demais, falei que ia falar pouco, né? Já deu minha cota. Gilbertinho, a palavra é sua. Depois o irmão Fábio também já complementa. Eu agradeço a oportunidade aí, mas estou aguardando ansioso a aula do Fabinho hoje, sobre a segunda parte ali, sobre vibrações e frequências. Obrigado. Fabinho. É, todo conhecimento que chega até nós, ele vai ser inútil se a gente não conseguir aplicá-lo em nossa realidade. Então, a gente tem que se esforçar não só para buscar conhecimento, mas também para aplicá-lo, porque só assim a gente vai conseguir evoluir, né? E essa evolução ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro, para dentro. Por isso que o Leandro bem o disse, né? Como foi o título da reflexão de hoje, né? É brilhar é a vossa luz, né? Que todos nós temos. É isso. Fique à vontade, meu irmão. O palco é seu. Bom, pessoal, hoje a gente vamos dar continuidade na nossa segunda aula.
referente a vibrações e suas frequências, né? É a segunda parte dessa aula. Vamos só relembrar rapidamente o conteúdo que foi passado, né, na primeira aula, que nada mais é do que uma reflexão perante, né, as leis divinas que criadas por Deus, que regem, né, a manutenção de todo o universo, né? Elas são importantes para que as coisas ocorram da melhor maneira possível em toda a criação. E precisamos estudar essas leis e, acima de tudo, aprender a aplicá-las em nossa vida. É o mais importante, tá? Estamos vendo algumas leis. Na primeira aula, a gente estudou algumas delas, né? Um exemplo, o princípio da vibração, né? Que tudo vibra no universo, nada está parado, tá? Aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir ainda a primeira parte desse estudo, ou que já assistiram, aconselho a rever, assistir novamente, tá? Porque é muito importante, porque são ensinamentos que a gente vai levar que a gente vai levar, né, para a nossa vida toda, certo? Bom, então, vamos dar continuidade com a segunda parte do nosso estudo. Bom, perante o fato de que nossos pensamentos, sentimentos e emoções definem nosso padrão vibratório e que atraímos para nós diversas energias equivalentes a esses padrões, sejam eles negativos ou positivos. Então, a gente estudou bastante, né, sobre esse assunto na nossa primeira aula, como eu disse, tá? Que sendo que tudo no universo é energia, então, com certeza, né, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções também o são. Isso é uma lei universal e não tem como a gente escapar dela. Então, querendo ou não, a gente vai atrair padrões energéticos semelhantes àqueles que a gente está vibrando naquele momento, tá? Isso é muito sério e cabe a nós a vigiar e orar, né? E sendo assim, eu proponho a seguinte pergunta: como a espiritualidade pode nos auxiliar diante de nossas rogativas? Então, se tudo é energia e, e os irmãos, né, que se encontram em outros planos vibratórios, vamos dizer assim, como que eles podem nos auxiliar dentro deste processo? O primeiro deles é a intuição. Então, o que é a intuição? É uma percepção instantânea que surge espontaneamente na nossa mente, sem que haja uma explicação concreta. A intuição pode vir acompanhada de sentimentos, premonições ou sabedoria interna. Quem na vida nunca teve uma intuição dessas? Muitas vezes a gente acha que é a nossa própria mente que está criando, né, aquela ideia, né? E a gente acaba por dizer assim: nossa, tive uma boa ideia, me chegou uma intuição aqui muito boa, né? Como se fosse a nossa própria intuição, que partiu de nós. Porém, nem sempre é assim.
né? Na grande maioria das vezes, a espiritualidade que está ao nosso redor está nos intuindo para que possamos, diante, né, daquilo que a gente está buscando, diante daquilo que a gente está solicitando, nos auxiliar da melhor maneira possível, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, alguém gostaria de falar? Gilberto, já teve alguma intuição assim que veio como um relâmpago na sua mente e você, na mesma hora, pensou assim: poxa, isso aqui não é meu. Tenho certeza que isso aqui não foi meu, foi uma intuição que veio e está aqui me auxiliando neste momento. Isso daí algumas das vezes já aconteceu. E, e isso daí, em alguns momentos, eu já senti a seguinte questão, onde essa intuição é minha ou não é? É oriunda de sabedoria interna ou de fato é uma intuição? Eu, às vezes, já me peguei me perguntando. Onde entra, acaba entrando um pouquinho de fé, né? Mas isso daí, muitas das vezes, nós deveríamos dar um pouquinho mais de importância a essas intuições. Em algumas indagações e algumas das nossas dificuldades, nós, de imediato, quando nós questionamos, nós sempre temos uma resposta de bate-pronto. Porém, nós temos que nos ligarmos e nos atentarmos a essas intuições, que de fato elas são muito rápidas. E se nós não estivermos atentos, vai falar que isso daí é coisa da minha mente. E não, nós devemos dar um pouquinho de valor nessas intuições aí, que na maior parte das vezes é a resposta mais próxima do que nós precisamos, para não dizer a correta. Sim. Leandro quer falar alguma coisa? O interessante quando a gente fala de intuição é que às vezes fica um tanto quanto abstrato a gente pensar, intuição, mas ela acontece nos momentos mais inusitados possíveis, tá? Por que disso? Porque vai depender do que a espiritualidade está entendendo que é bom ou ruim Necessário. para nós. Então, às vezes vai vir uma intuição do que você precisa fazer na hora que você está trabalhando, por exemplo, né? Ah, você tem que resolver alguma coisa, só que naquele momento você não consegue pensar em nada para resolver. Aí passou um tempo, tal, pá, vem um estalo na mente e você consegue encontrar caminhos para solucionar aquele problema. Ou alguma questão familiar que você tem que tratar, ou alguma coisa pessoal que você precisa resolver. Então, é muito importante a gente não só acatar as intuições, mas também dar tempo para o nosso pensamento para ele poder trabalhar de uma forma saudável, porque nós estamos num imediatismo tão grande e a gente quer resolver tudo na hora que a gente não dá tempo para a espiritualidade trabalhar conosco nessa questão das intuições. Né? Porque às vezes a gente quer resolver na hora, mas a espiritualidade quer trazer uma intuição para nós daqui 2 dias, ou daqui um dia, meia hora que seja, e a gente quer resolver na hora. Então é importante a gente parar, pensar, respirar e deixar a espiritualidade trabalhar conosco nessa parte, né? O segundo item é referente à oração, né? A oração é um ato de comunhão com o ser espiritual. É uma forma de buscar orientação, auxílio e proteção, né? Através da oração, chega até nós a intuição. E pode também vir até em sonhos, né? Então, quando a gente sempre eleva o nosso padrão vibratório através de uma oração, e quando a gente executa ela com fé e vontade, o auxílio sempre chega até nós. Só que a gente precisa estar receptivo para receber este auxílio. Tá? A gente precisa estar ligado. Muitas vezes a gente quer a resposta na hora, como o Leandro disse, mas às vezes a resposta vai vir daqui a 2 ou 3 dias, certo? Vou passar para o próximo slide.
essa aula, que é a segunda parte, né, desse estudo de vibrações e suas frequências, ela é focada em como a espiritualidade nos auxilia, né? Mesmo eles estando em diferentes planos de vibração, certo? Bom, continuando. Manipulação energética. Então, o que seria manipulação de energia? Num contexto espiritual, manipulação de energia refere-se à prática de alterar energias sutis que são parte integrante dos seres humanos, da natureza e do universo como um todo, né? Lembra que a gente já estudou que tudo é energia? Tudo é energia em constante movimento. Essas energias podem ser chamadas de éter, fluido cósmico universal, luz astral, ou como a física moderna chama, de vácuo quântico. Eu gosto de chamar de luz astral, tá? Mas a gente tem que entender uma coisa. Essa energia que permeia o espaço, né, sideral, que permeia o universo como um todo, e que cada um, né, dá um nome específico, como eu acabei de citar aqui para vocês, essa energia, gente, nada mais é do que a energia do todo primordial, tá? Ou seja, é a energia de Deus. Ou seja, como a gente estudou na aula passada, né? Deus está em tudo. Ele está em nós e nós estamos unidos a Ele. Sendo assim, estamos unidos a tudo que existe no universo. Só existe uma única energia, que é a energia do todo, que é puro amor, né? Pura misericórdia e pura bondade, certo? Agora, no próximo slide, a gente vai entrar em 3 pilares muito importantes, né? Como eu disse, é referente a como a espiritualidade ela nos auxilia, né, no processo de uma rogativa nossa, de uma oração ou de algum pedido. E para que se concretize, né, isso em nossa realidade, tem que ser seguido 3 pilares muito importantes. Então, não é simples assim. Então, a gente vai entender, porque muitas vezes a gente faz uma oração, ou a gente faz um pedido, perdão, um pedido, uma rogativa e demora para chegar, ou não chega, ou chega daqui 2 anos, que você nem mais lembra mais que você nem lembra mais que você tinha pedido, e do nada chega na sua frente aquilo que você pediu há 2 anos atrás, cara. Então a gente vai entender que as coisas também não são simples como a gente pensa. Então tem que ser seguido 3 pilares, certo? E o primeiro deles é referente à luz astral, tá? Então, como que a espiritualidade ela faz? Só lembrando que a gente também tem essa capacidade, tá? A gente também pode realizar a mesma coisa manipulando essa energia que se encontra ao nosso redor, certo? A energia que se encontra no astral é manipulada e configurada para que ela comece a vibrar em uma determinada frequência específica. Então, o trabalho da espiritualidade já começa por aí, certo? Então, essa energia é conectada em nossa psicosfera e no momento em que isso acontece, atrairá para nós energias semelhantes.
E diante daquilo que foi configurado, começará então a promover mudanças em nossa própria realidade. Então vamos supor que eu eu estou desempregado e faço uma oração, eu faço rogativas, né, para a espiritualidade, para os meus guias, né, é, pedindo, né, uma abertura, né, de portas de emprego, certo? Então, o que a espiritualidade ela vai fazer? Ela vai pegar a energia que está ali em movimento no astral, ela vai manipular essa energia, né? Mais ou menos ali, que nem na imagem, né? Que eu coloquei ali do lado, ela vai manipular essa energia e vai configurar essa energia dentro do pedido que eu realizei. Então, qual foi o pedido que eu realizei? De me auxiliar, né, a conseguir um emprego, né? Ele vai configurar, né, essa energia que ele manipulou, né, nessa determinada frequência, aí ele vai pegar essa energia e vai colocar na nossa psicosfera, ali no nosso campo áurico. Aí essa energia vai ficar por um tempo ali, né? Aí o que vai acontecer? Ela vai começar a emitir padrões vibratórios daquilo que foi configurado. Então isso vai atrair para nós energias semelhantes dentro daquilo que pedimos à espiritualidade, certo? Querem comentar alguma coisa? Aí vai depender se a gente vai estar receptivo ou não para receber essas energias que, entre aspas, foram preparadas para nós, para que elas cheguem aqui para nós, para nossa psicosfera, para o nosso complexo energético, psíquico. É a mesma coisa que você querer muito comprar um carro, mas você não tem habilitação para dirigir ele. Ou você não tem a chave para entrar dentro do carro. Então você vai pedir um carro, você vai ganhar um carro, só que você não vai ter a chave para abrir esse carro. Você não vai poder entrar dentro dele. Mais ou menos seria tipo essa preparação de energias e a falta da nossa capacidade de absorvê-las depois, se a gente não tiver em sintonia, né? Como eu disse, né, são três pilares, né? Então, esse é o primeiro pilar, né? Isso aí que você está falando vai entrar no segundo pilar que a gente vai comentar agora. Porque não adianta nada a espiritualidade fazer todo esse trabalho, manipular, configurar, acoplar essa energia na nossa psicosfera, que vai vibrar em uma determinada frequência, para atrair, para ajudar, né, auxiliar, atrair para nós aquilo que a gente está almejando naquele momento, né? Ou seja, uma oportunidade de emprego, como o exemplo que eu citei aqui, e a gente ficar no sofá assistindo Netflix e não colocar não colocar essa energia em movimento. Ou melhor, ela já está em movimento, porém, a gente precisa também correr atrás, né? Nada vai cair de mão beijada no nosso colo. A energia está vibrando, ela vai atrair para a gente aquilo que a gente está buscando, porém, a gente também tem que fazer a nossa parte. Ou seja, é meio que potencializa essa energia, vai potencializar oportunidades de emprego que vão aparecer ali no nosso caminho. Vai atrair para a gente, às vezes, uma pessoa que conhece um amigo do amigo que está precisando de um funcionário em determinada empresa. Só que para mim chegar até essa empresa, eu preciso encontrar com esse amigo. Então, para encontrar com esse amigo, eu preciso, né, me movimentar também, ou seja, fazer a minha parte, certo? Então, esse é o primeiro pilar, né, que é a manipulação energética da luz astral, né? Só lembrando que nós também,
através da nossa vontade, temos a capacidade também de manipular essas energias e configurar elas, né, acoplar elas no nosso campo áurico, né, e também fazer com que ela, né, dentro dessa configuração, a gente também atrai aquilo que a gente está almejando, tá? Então vamos passar agora para o segundo pilar, que é muito importante para que funcione, né? Bom, é aquilo que o Leandro falou. A energia está ali acoplada, seja nós que realizamos essa manipulação, ou seja, a espiritualidade que realizou para nós, né? Só que, mas diante de todo este processo, se esta energia não estiver em conformidade com aquilo que penso, que sinto e que vibro, ela perderá sua força gradualmente e vai se desfazer por completo. Se o meu interior não estiver vibrando em conjunto com este padrão energético específico, todo o processo será anulado. Esse é o segundo pilar. Por que que as coisas não dão certo? Ou porque quando a gente faz uma oração, a gente pede alguma coisa e aquilo não se concretiza. Pelo simples fato da gente não estar no mesmo padrão vibratório daquela energia que foi manipulada e configurada e acoplada em nós, tá? Ou seja, o que está dentro é como o que está fora, e o que está fora é como o que está dentro. Então, a energia está limite num padrão vibratório. Só que aí eu começo a pensar o contrário. Ah, tá demorando muito. Eu começo a desanimar. Ah, tá demorando muito para acontecer. Ah, Deus não ouviu os meus pedidos. Ah, a espiritualidade não está me ajudando. Ou seja, eu estou emitindo um padrão vibratório contrário àquela energia. Aí o que que vai acontecer? Ela vai perdendo a sua força até ela se desfazer por completo. Aí ela some do nosso campo áurico, certo? E o processo ele vai ser anulado. Então isso é muito importante, gente. A gente tem que ficar bem atento nisso, né? Então se essa energia não, não estiver em conformidade, né, com aquilo que penso, que sinto e que vibro, ela perderá sua força. Ou seja, nós precisamos estar em conformidade com essa energia, na verdade, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, não, Fabinho. Então agora a gente vai passar por terceiro pilar, que também é muito importante para que as coisas se concretizem na nossa realidade. Então, para que tudo possa ocorrer bem e a gente conseguir concretizar, né, aquilo que a gente está almejando para a nossa vida naquele momento, a gente tem que prestar atenção em uma coisa que se chama vias de manifestação. Então, o que seria vias de manifestação? São caminhos do que pode ou não acontecer em nossa realidade dentro daquilo que estamos buscando junto à espiritualidade. São formas que eles encontram para nos auxiliar diante daquilo que estamos solicitando. Antes de solicitarmos algo, precisamos averiguar se aquele pedido está condizente com aquilo que estou vivenciando em minha própria realidade naquele momento. Ou seja, eu estou pedindo determinada coisa para a espiritualidade, só que tem vias de manifestação para aquilo acontecer na minha vida naquele momento? Eu comecei hoje numa empresa.
Eu estou trabalhando lá no setor administrativo. Só que o meu sonho é ser o chefe dessa empresa algum dia. Aí eu vou lá, eu faço um pedido para a espiritualidade. Ó, me auxilia, me ajuda a eu ser chefe dessa empresa. Vai dar certo? A espiritualidade vai ter o trabalho de manipular, de programar a energia ali. Por que que não vai dar certo? Porque ainda não tem a via de manifestação concreta para acontecer. Para que ele possa realizar esse sonho de ser um dia ali o gerente ou, enfim, daquela empresa, ele vai ter que estudar, ele vai ter que ir subindo de carga aos poucos, né? Ele vai ter que mostrar que ele é capaz, né, de um dia chegar a esse posto, ele vai ter que fazer cursos, ele vai ter que mostrar serviço. Aí, na hora que ele estiver lá perto de conseguir, aí sim. Ou seja, ele criou uma via de manifestação para que aquilo aconteça. Olha só como que não é tão simples assim. Desde o momento da manipulação energética até um segundo momento de que a gente tem que manter aquela energia no nosso campo áurico, procurando vibrar, procurando sentir, né? Para que aquela energia, né, não se desfaça, né? A gente tem que estar sempre em conformidade com aquela energia e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar se tem uma via de manifestação para que aconteça. É os três pilares. Então, é muita coisa para se pensar, né, gente? Às vezes a gente faz uma oração e fala, pronto, já, né? É isso, pronto e acabou. Só que a gente não faz ideia de como é a preparação do outro lado para que isso aconteça. Por isso que é importante a gente estudar, né, e saber como que funcionam as coisas no astral. Então, muitas vezes as coisas não chegam até nós, não porque a gente às vezes não tem mérito, mas ainda não tem uma via de manifestação propícia para que aquilo aconteça naquele momento. Então, a espiritualidade, antes de nos auxiliar, eles analisam todos esses fatores, desde da manipulação energética até se tem vias de manifestação para acontecer aquilo, né? O meu sonho é querer ter uma Ferrari. Mas espera aí, você vai ter condição de manter essa Ferrari? Você vai ter condição de pagar o IPVA dela? Você vai ter condição de fazer a manutenção nela? Você vai ter a condição, enfim, de cuidar desse bem? Tem via de manifestação para isso? Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. É muito comum a gente. Na verdade, assim, a gente mais pede do que agradece. A gente mais solicita da espiritualidade as coisas e não faz a nossa contrapartida. Então, por exemplo, a gente pede por saúde. Ah, eu gostaria de pedir por saúde para mim e para minha família. Tá, mas sei lá, como que tá a alimentação que eu tô trazendo para dentro da minha casa, da minha família? É, que hora que eu tô dormindo? Eu tô fazendo alguma atividade física, mental? Eu leio um livro? Eu faço alguma coisa para cuidar da minha mente? Então, é, cadê a via de manifestação para a gente poder receber essas bênçãos, né? E aí os exemplos são dos mais variados. É muito interessante essa questão da via de manifestação porque é, é o que concretiza ou não aquele pedido que eu estou fazendo para a espiritualidade. E a gente pode ter certeza que chegam dos mais absurdos possíveis os pedidos para a espiritualidade, né? É, mas é só isso aí. Pode continuar, irmão.
Bom, então espero que tenha ficado entendido os três pilares, né, que a espiritualidade utiliza, né, para nos auxiliar. Só lembrando, gente, que tem muitos outros meios, tá, que a espiritualidade utiliza, mas esse que eu trouxe aqui para vocês é um dos meios mais básicos, tá? E que a gente tem que procurar conhecer a fundo, né? Antes da gente tomar qualquer tipo de decisão na nossa vida, né? Antes da gente ir em busca de alguma coisa, ou até mesmo de querer realizar algum sonho, mesmo que seja a longo prazo, se eu não tenho vias de manifestação para realizar aquele sonho agora, então eu vou criar essa via de manifestação. Eu vou à luta e vou criar essa via de manifestação. Aí fica muito mais fácil quando eu for pedir para a espiritualidade ajudar a concretizar aquele sonho, se já tem uma via de manifestação ali em vista. Fica muito fácil, porque aí aquela energia que a espiritualidade vai manipular, ela só vai acoplar ali, vai começar a emitir uma determinada frequência, e a gente ali vibrando junto com essa energia, dando força para ela cada vez mais, né, vibrando ali em conjunto, né, o pedido ou aquele sonho vai se concretizar com toda certeza, tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui de vias de manifestação em um dos grandes ensinamentos do Mestre Jesus. Bom, Jesus transforma água em vinho. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais soubessem. Bom, então, até Jesus precisou utilizar de uma via de manifestação para que o vinho ali tomasse forma. E qual foi a via de manifestação que Jesus usou? A água, né? Ele pediu para que se enchesse, né, os potes de água. Jesus, ele simplesmente, com o poder da sua vontade e da sua mente, manipulou as energias contidas no astral, como a gente estudou há pouco, né? E ele usou essa energia, manipulando-a, para que ele realizasse esse fenômeno, onde a água foi transformada em vinho. Mas a via de manifestação que ele usou para que isso acontecesse foi a água, né? Outras passagens de Jesus também, a gente pode perceber que ele utilizou de muitas vias de manifestação para que acontecesse, né, esses chamados milagres, vamos dizer assim, né? Como quando ele molha o barro, né, e passa, né, no olho do da pessoa que era cega por nascença, né? E ela é curada ali da sua cegueira por completo, né? Vocês já tinham pensado por esta ótica, nesse ensinamento de Jesus,
como eu citei aqui, dele ter utilizado, né, a água como uma via de manifestação para que se concretizasse, né, aquilo naquela realidade, né? Quando a gente pensa, né, nisso, a, eu assim, quando eu estava montando esse estudo, eu falei, poxa, é verdade, né? Porque Jesus ele estava na matéria, né? Então, querendo ou não, ele precisava de elementos materiais para que se concretizasse aquela transformação da água em vinho. Então, eu achei muito prudente trazer, como a gente estava falando de vias de manifestação, então eu achei muito prudente trazer esse ensinamento de Jesus para a gente ter uma reflexão em cima disso, tá? Se quiser falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Ou se discordarem, ou quiserem complementar, podem ficar à vontade, tá bom? Então vamos passar para o próximo slide, que eu vou apresentar para vocês mais um princípio universal, né? Que é o princípio do ritmo, também conhecido como o princípio do pêndulo, né? Ou a lei do pêndulo, né? Ela diz assim, vem tudo em conformidade com aquilo que a gente está estudando hoje, tá? Tudo flui e reflui, tudo tem seus períodos de avanço e recuo. O ritmo é a compensação. Este princípio enfatiza que o universo tem ritmos e ciclos naturais, como padrões de crescimento, declínio e transformação. Há sempre uma vibração cadenciada de um determinado polo a outro. O pêndulo do universo está sempre se movimentando, né? Olha que interessante o princípio do ritmo, pessoal. Tudo na vida tem os seus altos e seus baixos, né? Como tem os seus acertos e os seus erros, né? Isso tudo é natural, né? Na nossa existência, como tem o período de vida e de morte, né? E tudo isso nada mais é do que uma lei natural, né? Do que uma lei universal que estou explanando, né, aqui para vocês, que é o princípio do ritmo, né? É muito importante a gente estudar essa lei para a gente aprender a aplicá-la em nossa realidade, né? Que a aplicação prática dela, vamos ver aqui no próximo slide, que é o penúltimo, tá, gente? Já está acabando. Então, qual seria a aplicação prática desta lei na nossa realidade? É imperativo que nos esforcemos para aceitar e a lidar com os ciclos naturais de transformação e mudança em nossas vidas. Durante os períodos de recuo ou dificuldade, seja paciente e saiba que eles serão seguidos por períodos de crescimento e avanço. Em suas atividades diárias, procure manter um equilíbrio e um ritmo saudável. Aí eu ilustrei ali na imagem ao lado, né, a representação das 4 estações do ano. Por quê? Primavera, verão, outono e inverno, né? Então, para a estação do verão entrar, ele tem que esperar a primavera, a estação da primavera acabar. Eles não se sobrepõem, certo? Então, tudo tem um período certo para que as coisas aconteçam, seja na natureza,
seja no universo, seja na nossa vida, né? Então a gente tem que estar apto e também, vamos dizer assim, ter a paciência necessária para lidar com os ciclos naturais da nossa vida, né? Muitas vezes a gente somos muito apressados, né? A gente quer tudo para ontem, mas a gente tem que aprender a esperar. Se a própria natureza tudo espera para que as coisas aconteçam, por que que a gente não pode também esperar, né? Se eu plantar um, um pé de feijão hoje, eu não vou colher ele amanhã, né? Então, temos que respeitar os ciclos e dar tempo ao tempo. Ou seja, né? O pêndulo do universo, ele está sempre em movimento. Então, ele vai para um lado e vai para o outro. Vai para um lado e vai para o outro. Então, a gente tem que respeitar as indas e as vindas, né? É que nós, seres humanos, não temos essa paciência. Aí, por isso que muitas vezes a gente acaba sofrendo, né? A gente acaba se estressando, enfim, a gente gera muitos infortúnios para a nossa vida, porque a gente ou não sabe esperar, ou a gente não entende os ciclos de avanço e de recuo, né? Se alguém quiser comentar, tá? É interessante essa questão da aceitação dos ciclos que passam na nossa vida. Eu acredito que todos nós já nos pegamos em situações onde a gente fala assim: nossa, parece que tem uma nuvem negra em cima da minha cabeça chovendo o tempo todo, igual naqueles desenhos que fica a nuvenzinha chovendo nos personagens. Todos nós temos essas nuvens chuvosas que ficam derramando água sobre nós e trovejando sobre nossas cabeças em determinadas fases da vida. Mas é importante nós entendermos que é passageiro, tá? Toda chuva é passageira. Ela pode sim causar estragos aparentes, mas depois da chuva vem a fertilidade, não é? Depois da chuva na natureza, ela renova as plantas, as folhas e traz alimento para a criação. Então, essas fases acontecem com todos nós e nos falta ainda entendimento e aceitação para tudo isso, né? Mas é interessante a questão das estações, né? Foi muito bem ali ilustrado como que muda de uma estação para outra e como que uma tem a paciência de esperar a outra entrar, né? E assim como a Lua e o Sol são pacientes um para com o outro, não é? A gente tem que aprender a lidar e até mesmo quando a gente traz isso para mais humanizando um pouco mais a coisa, entender o ser humano, entender o outro que está do meu lado. Tem hora que a gente quer resolver determinadas situações agora, mas tem que dar o tempo para ele, tem que deixar essa estação virar, tem que deixar essa nuvem passar muitas vezes para a gente poder é, entrar num novo ciclo, né? Um ciclo de renovação, de perdão, de mudança, de muita coisa pra gente, né? Isso aí. Irmão Gilberto, quer falar alguma coisa? Utilizando o final da segunda parágrafo aí, período de crescimento e avanço. Esse período de crescimento e avanço eu utilizo aí das trovoadas, das nuvens negras que o Leandro estava falando. Elas são necessárias, né, para o nosso reconhecimento da nossa situação, em qual nós nos encontramos nas dificuldades, pois ela vai fazer com que nós estudemos o motivo pelo qual nós estamos passando por isso, e isso vai fazer com que essa ferramenta faz a gente crescer. A gente cresce, começa a se melhorar, se melhorar, se melhorar. E aí, por um certo período, a gente utiliza disso que nós aprendemos para confirmar se nós aprendemos mesmo, que isso é o avanço. Isso daí é o Sim. avanço do nosso aperfeiçoamento.
Sim, Então, tudo isso é um ciclo. Tem os seus altos e baixos. Os baixos são as necessidades, são os estudos para a gente avançar, e os altos são para a gente utilizar as coisas boas que nós aprendemos, tirar os bons frutos disso daí e tocar a nossa vida quanto mais alto possível. Porém, esse período de crescimento vai da nossa aceitação, vai do quanto, como você falou, Fábio, no começo, vai da gente se esforçar, da gente buscar o quanto a gente quer sim, estudar, se nós somos aplicados ou não, né? Então, nós temos dentro das possibilidades dentro dos nossos entendimentos, que nós fiquemos pouco tempo nessa parte baixa, onde possamos tirar da melhor maneira possível, da mais rápido possível o crescimento e ficar mais tempo no avanço. Mas tudo isso é a necessidade de cada um. E o Pai não faz nada sem a vontade dele, pois ele fez todos nós vencedores, utilizando da ferramenta do livre-arbítrio para nós conseguirmos galgar a nossa vitória. E eu aprendi também, em poucos dias atrás, que nós devemos também utilizar o tempo também como uma outra ferramenta de aprendizado nossa também, que é o tempo que vai dar o amadurecimento para a gente, que a gente vai conseguir reconhecer a situação que nós estamos. sim, isso aí. Bom, vou passar para o último slide, tá? Para a gente chegando ao final desta nossa segunda parte, né? Dessa nossa aula tão importante, né? Que visa, né, o nosso crescimento moral e espiritual e a nossa expansão da consciência, tá? Então, para encerrar aqui, gente, eu coloquei um ensinamento de Jesus, né, que retrata a perseverança, né, para que a gente possa ter perseverança. E diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, né? Então, palavras do mestre, né, que como ele ali naquela imagem, né, que eu coloquei ali representando ele em cima ali de uma rocha, o mar revolto, né, agitado à frente dele, ele ali está se preparando, né, para andar sobre as águas, mas ele não está olhando ali para o mar revolto, ele está olhando ali para o sol que brilha lá no horizonte, é lá que ele quer chegar. Então, a gente não pode abaixar a cabeça. A gente tem que procurar manter a nossa cabeça sempre erguida, olhando para a frente e buscando aquela luz, né? Como está ali representado, né, nessa imagem, né? E essa luz, gente, nada mais é do que a nossa evolução, né? Do que a nossa expansão da consciência, porque a gente vai ficando cada vez mais fortalecidos e vamos ter cada vez mais perseverança para lidar, né, com as dificuldades e para superar da melhor maneira possível todos os obstáculos que se apresentarem em nossa realidade, tá? A gente não pode esquecer, eu gosto sempre de falar e repetir, né, que em essência possuímos a centelha divina dentro de nós. E a centelha divina nada mais é do que o todo, né, primordial em nós. Ou seja, Deus está em nós e nós estamos unidos a Ele. Ou seja, somos Ele experienciando aqui nesse plano, né, nesse plano que a gente está momentaneamente inserido, tá? Ou seja, Deus está em tudo.
Bom, espero que esse estudo foi bem tranquilo para todos. Como vocês sabem, o estudo fica gravado, né? Vocês podem assistir ele quantas vezes vocês quiserem, tá? É muito importante a gente buscar conhecimento, né? E não só buscar, mas também a gente conseguir aplicar, porque o objetivo é aplicar, né? Porque conhecer todo mundo pode. Na verdade, é o mais difícil para a gente, né? É aplicar esses conhecimentos, porque é muito bonito, né, da gente ver esses conhecimentos, da gente ver como a espiritualidade nos auxilia, de como é a manipulação energética, de como a gente tem que fazer para descobrir, né, vias de manifestação para que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. É tudo muito bonito, é tudo muito divino, né? Porém, a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que conseguir aplicar. Então, a gente tem que sair da teoria e ir em busca também da prática, tá bom? Espero que todos tenham gostado desse estudo. Me perdoem alguma coisa, tá? Eu também estou aprendendo. Eu não sou melhor do que ninguém, tá, pessoal? Estou aqui aprendendo junto com cada um de vocês, tá? Fiquem à vontade para realizar alguma pergunta nos grupos, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, que o irmão Leandro, o irmão Gilberto, enfim, eles poderão responder, né, para vocês as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então, deixo aí meu muito obrigado e passo a palavra agora para as considerações finais para o irmão Leandro e o irmão Gilberto. Gilbertinho, deixo para você aí a nossa finalização de hoje. Da minha parte, só tenho a agradecer, tá, pessoal? Muito obrigado. E estejamos juntos aí semana que vem, dando continuidade no nosso livro dos Espíritos, ok? E assistamos, né, novamente essa aula depois. Aqueles que participaram agora na live ao vivo, peguem para assistir novamente. E aqueles que ainda não viram, que estão assistindo pela primeira vez essa aula gravada, aproveitem esses ensinamentos e busquemos esses conhecimentos cada vez mais. E mais do que isso, como o nosso irmão Fábio comentou, colocar em prática tudo isso, né? Entender do porquê que a gente está fazendo tudo isso, do porquê que a gente age da maneira X ou Y em nossas vidas. E como eu disse na semana passada, no nosso estudo, parar de viver sobre os efeitos e começar a viver mais sobre as causas, né? A partir do momento que a gente entender a causa de tudo que está à nossa volta, de nós mesmos, a gente vai conseguir ter efeitos mais positivos na nossa vida. É isso, meu muito obrigado, irmão Gilberto. Fábio, muito obrigado pela aula de hoje. Foi um puxão de orelha. E também renovando e relembrando os nossos conhecimentos. Agradeço imensamente a todos aí que participaram. Também, tanto da parte espiritual, quanto aos irmãos aí, a irmã Vanilde, a irmã Luzia, a irmã Maria Alves. Estamos na minoria, Leandro. Só a mulherada aí participando dos estudos aí. Só nós aqui Sempre, de né? Exato. Mas é sempre muito grato, muito bom grado estar juntamente com vocês. Agradecemos a espiritualidade maior por ter dado a oportunidade de estarmos reunidos, de ter ouvido essas considerações, esses novos conceitos, essas relembrar, né, o fato da gente relembrar o que já aprendemos, né? E agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por mais essa aula, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos e que nós possamos ter uma boa noite de sono, um bom descanso físico e que nosso dia de amanhã possa ser de muita paz, de muito amor e de muita alegria. Damos por encerrados os estudos, fazendo a prece do Pai Nosso, que o irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Damos por encerrado os estudos dessa noite e fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite.